Olá! Hoje nós vamos falar sobre a fibromialgia, dores que se espalham pelo corpo e muitas vezes nos impedem até de levantar da cama. Mas o que é a fibromialgia? Como ela se origina? Qual é a forma de tratamento? Essas e outras perguntas vão ser respondidas agora. Fique com a gente, porque o Viva Saúde está no ar. Fibromialgia é o tema do programa de hoje e nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. E é por isso que nós trouxemos ao nosso programa o doutor Marcos Ivanovic. Marcos, muito obrigada por ter aceito o convite aqui do Viva Saúde. Estou à disposição das câmeras da TV Assembleia e à sua disposição para esclarecermos dúvidas existentes, que são muitas, sobre fibromialgia, uma doença dos nossos dias atuais, uma doença dos tempos modernos. Então, doutor Marcos, o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma síndrome de amplificação dolorosa. É uma doença determinada por múltiplos fatores, mas os fatores relacionados com o estresse, com a ansiedade, com essa vida corrida dos dias em que vivemos, os conflitos interiores e os conflitos com o mundo externo, diversos fatores que podem ser fatores biológicos, infecções, outras doenças reumatológicas, doenças de outras especialidades, as doenças oncológicas, as doenças hematológicas, doenças da psiquiatria, podem todas ser determinantes, serem gatilhos no desenvolvimento da fibromialgia. A fibromialgia, ela é sintomática? Quais são os sintomas dessa doença? O principal sintoma da fibromialgia é a dor musculoesquelética. Os pacientes fibromiálgicos, eles têm muita dor e muita fadiga ao amanhecer. São pacientes que têm dificuldade de realizar tarefas matinais habituais, são pacientes que desenvolvem ao longo do tempo perda da capacidade, inclusive em relação ao trabalho. São pessoas que têm dias perdidos de trabalho por conta dessa dor que habitualmente o incomoda ao amanhecer. Esses pacientes têm distúrbio do sono, eles dormem mal ou mesmo quando dormem muito bem à noite, eles acordam com dor difusa, dor espalhada por todo o corpo e essa fadiga que o impossibilita de realizar tarefas matinais que são corriqueiras na sua vida. E o que desencadeia tudo isso, doutor Marcos? Os fenômenos relacionados ao desenvolvimento da fibromialgia são bastante complexos e são fenômenos que podem estar ligados a pequenos traumas do dia a dia ou grandes traumas ao longo da vida. São pessoas que perderam entes queridos ou que passaram por uma grande dificuldade. O emocional, então, está envolvido também? O emocional tem uma ligação direta. São pessoas que estão passando por angústias, sofrimentos, relacionados muito frequentemente ao seu ambiente de trabalho ou ao microcosmos da família. A família e os conflitos da família muito frequentemente levam esses pacientes que têm uma certa tendência ao sedentarismo, que têm uma baixa atividade muscular, que desenvolvem pouco a questão do exercício, por exemplo, e esses pacientes começam, portanto, a sentir dor difusa e dor matinal, principalmente. Mas então, o diagnóstico deve ser bem complicado, né? O diagnóstico é difícil, por um lado, por outro lado, existe, a gente nota, como reumatologista, um certo superdiagnóstico de fibromialgia. Quase toda mulher jovem que apresenta dor em algum momento da sua vida é encaminhada ao reumatologista porque é portadora de fibromialgia. Muitas vezes, por trás desses sintomas de dor musculoesquelética difusa, nós encontramos outras doenças que são infecto-contagiosas, pacientes que apresentaram uma doença que é muito frequente no nosso meio, como a dengue. Nós apresentamos surtos anuais de dengue e após a recuperação de dengue, muitos pacientes têm dor, uma dor que se prolonga por um tempo da sua vida. Às vezes doenças oncológicas, doenças hematológicas, doenças da tireoide. É muito frequente pacientes portadores de hipotiroidismo apresentarem um conjunto de sintomas muito semelhantes àqueles encontrados na fibromialgia. Portanto, o diagnóstico é difícil e é importante que o reumatologista participe desse pool de especialistas que podem ajudar o paciente no diagnóstico e no tratamento da doença. E como chegar à conclusão de que é fibromialgia? Na verdade, o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. E o que está acontecendo nos tempos atuais é que os médicos estão tornando esse o primeiro diagnóstico de quem tem dor musculoesquelética. Então, na investigação, nós precisamos excluir doenças que têm um arcabouço de clínica e laboratório mais específicos.
Na minha especialidade, muito frequentemente, pacientes que têm diagnóstico de fibromialgia, na nossa investigação é encontrado um diagnóstico diferente. Lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doenças microcristalinas, doenças relacionadas com ácido úrico, por exemplo, é uma doença microcristalina. Pacientes portadores de mieloma múltiplo, uma doença hematológica e que dá dor difusa e que teve um diagnóstico de fibromialgia e que na nossa avaliação, um exame de laboratório chamado eletroforese de proteínas demonstra que aquele paciente, na verdade, é portador de mieloma múltiplo e não de fibromialgia. Pacientes que não tiveram avaliação do seu TSH e que tinham um diagnóstico de fibromialgia e que o diagnóstico foi modificado para hipotiroidismo. Pacientes que têm isso, é muito frequente nos dias atuais, deficiência de vitamina D. É muito frequente que nós encontremos no consultório mulheres jovens que vêm acompanhando a sua vozinha que tem osteoporose. A vozinha tem uma densitometria ruim com osteoporose, mas tem vitamina D normal, e aquela jovem que vê às vezes acompanhando e foi dosar sua vitamina D tinha deficiência. Deficiência de vitamina D também produz dores musculoesqueléticas difusas. Então, pelo que eu percebi, tudo se resume ao exame de sangue. Os exames de sangue, eles servem para excluir, na verdade, a fibromialgia. Eles não incluem um paciente no diagnóstico com um exame específico. Não existe um exame para a fibromialgia. É o contexto da análise clínica e da exclusão de outras patologias que nos levam a esse diagnóstico. Um diagnóstico de exclusão, uma doença dos tempos modernos e uma doença que foi entendida no passado como uma doença inflamatória. Foi chamada no passado de fibrosite até os anos 70. O nome fibromialgia veio exatamente para excluir a inflamação. Na fibromialgia não existe inflamação muscular, existe descondicionamento de fibra muscular, existe em alguns pacientes excesso de lactato na fibra muscular, mas não existe inflamação, essa não é uma doença inflamatória. Eu entendi. Agora, por sentir muitas dores, muita gente deixa até de fazer exercícios físicos. O exercício físico, a atividade física, ajuda? É um paradoxo da fibromialgia, né? O paciente fibromialgico, ele tende a ser mais sedentário, ele tem dor matinal e ele não realiza as atividades físicas matinais porque tem dor. Na verdade, esse paciente precisa insistir na atividade física. E o que recomenda-se habitualmente é que as atividades físicas aeróbicas sejam as atividades iniciais. Esse paciente precisa fazer aeróbicas. Aeróbico é caminhar, aeróbico é nadar, aeróbico é fazer hidroginástica, aeróbico é fazer andar de bicicleta, aeróbico é fazer um esporte. Tudo o que quem sofre de fibromialgia não imagina fazer, na verdade, né? Isso, mas quando eles começam a fazer e conseguem ser persistentes, o início é meio doloroso, mas com o passar do tempo esses pacientes experimentam o melhor benefício na fibromialgia. É muito mais benéfico para o paciente que é fibromialgico enquadrar-se numa atividade física regular aeróbica do que tomar remédios para tratar a doença, em que pese a existência de diversos remédios para este fim. Inclusive, muitas pessoas tomam anti-inflamatória por conta própria, né? Para justamente inibir a dor. O senhor não concorda? Com certeza não com isso. O anti-inflamatório, ele é antes de tudo um analgésico. Então, o paciente que vai tomar anti-inflamatório, em algum momento ele vai ter algum benefício inicial no controle da sua dor. Ele entende que aquela droga é interessante para ele. Os anti-inflamatórios são o principal motivo das entradas nos prontos-socorros de pacientes com hemorragias digestivas altas. Os anti-inflamatórios são portas de entradas para o mundo da hemodiálise. A insuficiência renal é muito frequente em pacientes que consomem anti-inflamatórios cronicamente. Então, o anti-inflamatório, já definido antes a doença como não sendo inflamatório, não sendo uma doença inflamatória, o anti-inflamatório não é uma droga ideal para esses pacientes. A gente usa nos pacientes com fibromialgia drogas que atuem melhorando, por exemplo, o nível de uma substância que está deficiente nesses pacientes e que o seu controle é fundamental na melhora clínica do paciente. É melhorar a serotonina. A gente melhora a serotonina quando a gente tem prazer. A gente melhora a serotonina quando a gente faz atividade física e enquanto o paciente consegue encaixar-se na atividade física e melhorar o seu ambiente no que diz respeito a ter prazer, ambiente de vida familiar, ambiente de vida do trabalho, sofrimentos e angústias do dia a dia, alguns remédios podem ajudar o paciente. Os analgésicos, melhor dizendo, podem causar também dependência? A dependência decorrente de analgésico e de anti-inflamatório vem exatamente com aquela sensação que o paciente tem de alívio momentâneo, né? Mas os efeitos adversos, eles não compensam esse benefício que é transitório,
e que tem muito pequena duração, curta duração. Doutor Marcos, a gente tem um quadro chamado Fato ou Boato. Então, a partir de agora, a gente vai tirar dúvidas das pessoas que estão na rua a respeito do tema de hoje, que é fibromialgia. Doutor, a água morna ajuda a aliviar as dores? Na verdade, a água morna ou calor na articulação ou no músculo, de forma geral, melhora sintomas de dores musculoesqueléticas. Não é que a água morna seja interessante especificamente no paciente fibromialgico, mas em qualquer síndrome de dor crônica, que seja da fibromialgia, na artrite reumatoide ou em outra, na osteoartrite, esses pacientes relatam melhora quando diante do banho morno, diante de uma compressa morna. Quem tem fibromialgia pode fazer musculação? Nós falávamos anteriormente que as atividades aeróbicas são aquelas mais interessantes no paciente fibromialgico. Então, a atividade de musculação é uma atividade anaeróbica, exige muito mais do músculo e, pelo menos em períodos iniciais de tratamento, a musculação deve ser contraindicada. Não devemos estimular a musculação dos nossos pacientes. Começar pela atividade aeróbica, a caminhada, a natação, a dança e evitar a musculação em períodos iniciais de tratamento. Doutor, dor de cabeça constante pode ser sinal de fibromialgia? Na verdade, a cefaleia, é o nome mais adequado para a gente falar da dor de cabeça. A cefaleia, ela não é um sintoma de fibromialgia, mas a cefaleia pode fazer parte do contexto da fibromialgia. É muito comum a associação de enxaqueca e fibromialgia. É muito comum a associação de outras síndromes dolorosas com fibromialgia, como, por exemplo, a dismenorreia. As mulheres que têm muita dor, muito desconforto durante a menstruação, muito frequentemente, ao longo da vida, podem ser também portadoras de dor crônica e de fibromialgia. Então, dúvidas esclarecidas, eu gostaria de saber do senhor Dr. Marcos Ivanovic sobre a alimentação. Ela ajuda a pessoas que têm problemas de fibromialgia a ter uma qualidade de vida melhor? A alimentação, ela não tem uma influência direta na ocorrência da fibromialgia, nem no tratamento da fibromialgia. De forma global, em qualquer doença reumatológica, nós orientamos que os pacientes tenham uma dieta que seja rica em fibras, uma dieta que respeite a baixa quantidade de gorduras, uma dieta que respeite a boa ingesta de cálcio, é muito importante em todos os pacientes da reumatologia. Mas em relação à fibromialgia especificamente, uma dieta que contemple os principais nutrientes e que diminua a questão da gordura, o exagero das massas. Se fala muito nos dias atuais nas dietas que contêm glúten e alguns pacientes apresentam dor crônica e que essa dor crônica, muito semelhante à fibromialgia, pode estar em relação com uma dieta rica em glúten e com a intolerância do paciente ao glúten. Isso é muito frequente nos dias atuais, é uma novidade nessa área. Doutor, a fibromialgia, por causar muitas dores de diversas formas no corpo, acabam fazendo com que o paciente se entristeça, fique desmotivado, enfim. A fibromialgia, ela pode causar depressão? Nós podemos dizer que essa é uma via de mão dupla. Muitos pacientes chegam ao nosso consultório com uma hipótese diagnóstica por sofrerem com dores crônicas, de ter fibromialgia. E na conversa com o paciente, nós acabamos detectando que ele tem, na verdade, depressão. E aí, a gente precisa saber que depressão determina dor crônica. Depressão promove dor crônica. Então, esse paciente pode ser um deprimido, e se ele é um deprimido leve, eu vou cuidar desse paciente, eu vou tratar como médico da sua depressão também, mas se ele tem uma depressão mais profunda, é de bom alvitre que eu encaminhe esse paciente ao psiquiatra. O psiquiatra é um parceiro do reumatologista no tratamento de muitos pacientes fibromiálgicos. Por outro lado, o paciente que tem história de dor crônica, é portador de fibromialgia, o sofrimento ao longo do tempo, a dor que tem difícil controle, a dificuldade de executar suas tarefas no dia a dia, a perda de dias de trabalho, mexendo com sua produtividade, a decepção com diversos tratamentos que não foram benéficos, que não tiveram sucesso, podem levar esse paciente a ter depressão. Portanto, é uma via de mão dupla. Outra coisa interessante é porque tem muita gente que gosta daquele cafezinho brasileiro, o cafezinho de todo dia, muita gente também toma chá. E eu gostaria de saber do senhor até que ponto a cafeína ela pode acabar estimulando, para quem tem fibromialgia, dores no corpo.
A cafeína não tem grandes influências na fibromialgia. A cafeína, numa pequena quantidade, ela tem diversos benefícios. Melhora a cognição, melhora a atenção, melhora a circulação cerebral, promove uma série de alterações bioquímicas que no contexto global ela é benéfica. Numa pequena quantidade, tomar 2 xícaras de café por dia não faz mal para ninguém, pelo contrário, faz muito bem. O que existe sobre cafeína nas doenças reumáticas é a relação da cafeína em excesso com a perda de cálcio, porque a cafeína estimula no rim a liberação, a perda excessiva de cálcio. Essa perda excessiva de cálcio pode levar ao longo do tempo à osteoporose. Conheço várias pessoas que tomam uma garrafa de café ao longo do dia no trabalho, mas a gente não deve desestimular ou solicitar que seja parado a ingesta de cafeína num paciente que toma 1,5 xícaras de café por dia. Ou 2 xícaras, tá ali. 2 xícaras estão... 2 xícaras de café por dia. E isso muito frequentemente chega no nosso consultório. Aquela senhorinha que era muito feliz tomando sua xícara de café, uma pela manhã e meia xícarazinha à noite, que foi proibida pelo seu médico, porque a cafeína faz mal e pode levar à osteoporose. A mesma coisa se discute com relação aos refrigerantes. O problema dos refrigerantes é o excesso de sódio. E nós conhecemos pessoas que tomam 1 copo de refrigerante por semana e outras que tomam uma garrafa grande ou 1 litro de refrigerante todos os dias. O nosso problema é o cara do litro de refrigerante e não a mulherzinha que toma lá sua Coca-Cola 1 copo no fim de semana. E ela deixou de tomar algo que lhe trazia algum prazer, porque o teu médico lá, o seu clínico, disse, isso faz mal para a sua saúde, isso vai fazer você perder cálcio na urina, isso vai levar você a ter osteoporose, o que não é verdadeiro. Ou seja, tudo demais é veneno. Exatamente. Fibromialgia, doutor Marcos, tem cura ou não? A gente tem que aprender a conviver com ela. Do ponto de vista médico, né, e acadêmico, nós não temos autoridade no momento em que vivemos de dizer que o paciente fibromialgico vai ser curado. Nós podemos dizer que pacientes que conseguem melhorar sua qualidade de vida global, eu vou sempre repetir esse binômio família e trabalho, né? Viver bem na família e ter prazeres no trabalho é um bom caminho para o paciente que tem fibromialgia começar o caminho para a cura. O caminho da cura da fibromialgia, entre aspas, passa pela mudança de hábitos de vida, passa pela quebra do sedentarismo e a instituição de exercícios aeróbicos, passa muitas vezes pelo bom acompanhamento do médico. O paciente fibromialgico ele é muito frequentemente desacreditado. É um paciente que sofre às vezes no ambiente de trabalho, porque acham que ele não tem doença nenhuma. Esse paciente não tem uma deformidade, como tem um paciente com artrite reumatoide. Esse paciente não tem uma sequela, um estigma que seja visível pelos outros. Então esse é um paciente que ele é entendido como, muito frequentemente, alguém que se escorou, porque tem depressão. Esse paciente tem um problema da psiquiatria e ele nos deixa na mão muito frequentemente aqui no ambiente de trabalho. Começa a ser, estigmatizado, isolado às vezes no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar é o marido que não acredita, são os filhos que a gente fala dos filhos e do marido, porque essa é uma doença mais frequente em mulheres. Homens podem ter fibromialgia, mas ela é mais frequente em mulheres. Então o marido não acredita na sua doença, os filhos frequentemente falam da mãe que tem dor o tempo todo e que só vive reclamando da vida. Então esse é um paciente que precisa ser acolhido pelo médico, entendido pelo médico e muito frequentemente ajudado inicialmente pelo médico com alguns remédios que eu costumo dizer para os meus pacientes que devem ser muletas na sua vida. E muletas não devem ser definitivas. Eu espero que ele um dia consiga largar suas muletas porque ele conseguiu trabalhar na outra esfera, na esfera dos relacionamentos, na esfera da qualidade de vida, na esfera da melhora da qualidade do ambiente de trabalho. E com isso muitos pacientes meus largaram remédios e vivem uma vida de vigilância, de cuidado, de atenção, de consultas que têm alguma periodicidade, mas esses são pacientes que me veem 2 vezes por ano. Isso é mais do que suficiente para dizer que estão felizes, que estão bem e que me alegra muito quando dizem eu não tomo mais o seu remédio inicial, eu larguei as suas muletas. Quem está suspeitando de fibromialgia, para quem está em casa nos assistindo agora, qual o profissional que a pessoa deve recorrer, procurar? O profissional mais habilitado, né, para tratar, para cuidar, para entender a fibromialgia, para fazer diagnósticos, lembrando que não existem exames, na verdade exames excluem outras doenças, é o reumatologista. O reumatologista é o clínico da articulação, do músculo, do tendão, do osso. Nós somos os clínicos das doenças reumáticas.
Então, o reumatologista é o médico que reúne as melhores condições para entender esse paciente, para fazer diagnóstico e para tratar da doença dele. Que recadinho o senhor deixaria para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo nesse exato momento e que sofre com a doença, com a fibromialgia? O principal recado, a principal mensagem é que você que tem dor crônica, você que tem dor que lhe incomoda ao amanhecer, que lhe traz fadiga e incapacidade muito frequentemente, procure a assistência de um médico, de um reumatologista, porque por trás da sua doença pode existir uma doença como essa que nós discutimos aqui, a fibromialgia, mas você deve ser investigado para diversas outras condições que não são da reumatologia e que podem promover síndromes dolorosas semelhantes à fibromialgia. Essas doenças precisam ser descobertas e tratadas, e os tratamentos dessas diversas condições são absolutamente distintos, diferentes. Não podemos ficar com a nossa dor apenas tratando com analgésicos e anti-inflamatórios. Esses remédios podem gerar efeitos adversos depois deletérios em nossa vida, e a instituição de terapêutica adequada, especializada, é um caminho muito interessante para o seu conforto inicial, para a melhora inicial dos seus sintomas, para o controle da sua doença. Conversamos, portanto, com o reumatologista Marcos Ivanovic sobre o tema de hoje, fibromialgia. Doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Saúde. Foi um prazer estar aqui com vocês e me coloco sempre à disposição da TV Assembleia e dos seus telespectadores para conversar sobre qualquer assunto que seja inerente, que diga relação com a nossa especialidade, a reumatologia. Não saia daí, a gente volta logo após os comerciais com muito mais informação sobre a fibromialgia.